Olá, bom dia. Está no ar o RP em Notícias, nova programação da TV Rio Preto, Canal 7 para você. E vamos já no primeiro programa destacando os principais assuntos de hoje, que o governador João Dória esteve em Rio Preto no final de semana e anunciou verbas para Rio Preto e para toda a região. Também destacamos que garoto que passou por transplante no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto tem estado estável e respira sem ajuda de aparelhos. O deputado federal esteve na cidade e também anunciou verbas para o hospital de base. E eu quero agora saber do destaque da Mariane Dias, que está no coração da cidade, no centro de São José do Rio Preto, e traz aí o seu primeiro contato para a gente aqui do RP Notícias. Boa tarde e bom dia, Mariane Dias. Estou aqui no calçadão de Rio Preto e vou atualizar sobre o estado de saúde do pequeno Miguel Carvalho, de 5 anos. O Miguel, ele foi transplantado, ele recebeu um transplante de coração na última sexta-feira no Hospital da Criança e Maternidade aqui de Rio Preto e já respira sem o auxílio de aparelhos. Segundo a equipe médica do Hospital da Criança e Maternidade, o tubo de oxigênio foi retirado da criança logo no sábado. É com você, Marcos. Ok, Mariane, daqui a pouco nós vamos estar falando sobre esse assunto ainda. E também agora nós mostramos uma reportagem que o deputado federal Kim Kataguiri esteve no final de semana na cidade, onde no Hospital de Base anunciou verbas parlamentares para o HB. Vamos acompanhar essa matéria. O deputado Kim Kataguiri do DEM visitou a Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FAMERP e o Hospital de Base. O cofundador e coordenador do Movimento Brasil Livre anunciou a destinação de verba por meio de 2 emendas parlamentares. Uma de 500 mil para a área de pesquisa da faculdade e outra de 1 milhão para o HB. Resolvi destinar essas emendas para o hospital e para a faculdade, que são os mais eficientes ali, a gente escutou agora, em termos de custo-benefício, não só do estado de São Paulo, mas do país. Eu lembro a última vez que eu visitei o HB, o secretário de saúde de Tocantins estava aqui justamente para entender como é que se fazia a cirurgia de tão alta complexidade de transplante de coração para crianças, né? Pessoas de todos os estados vêm aqui para fazer essa cirurgia e mesmo da região para ter todo tipo de atendimento, né? Em Brasília é muito comum você ter hospitais pedindo emendas, mas dificilmente um hospital com 62 especialidades diferentes. A minha emenda para reformar a parte de emergência, que eu destinei esse recurso para cá, e 500 mil para pesquisa. A emergência do Hospital de Base está entre uma das maiores do estado de São Paulo. Possui 135 funcionários, sendo 86 médicos e profissionais de enfermagem. O local possui 70 leitos, que permite atender em torno de 65 mil pessoas por ano. A ampliação da emergência dá continuidade às obras de melhorias do setor, que envolve também a compra de modernos equipamentos. Esse 1 milhão vai ajudar muito na nossa construção dessa emergência da ampliação. Nós já fizemos a parte interna, agora tem essa parte externa que nós precisamos fazer, 2 pavimentos de imediato. É uma área grande, voltada puramente para a recepção da emergência, para a acomodação dos pacientes, para atendimento inicial. E esse 1 milhão do deputado Kim vai nos ajudar a agilizar essa obra. O pronto atendimento do Hospital de Base foi ampliado em 116 metros quadrados, totalizando mais de 1.200 metros, o que permitiu o aumento no número de atendimentos em quase 20%. O número de consultórios também aumentou de 4 para 9. As salas de gesso, sutura e estabilização do trauma foram reestruturadas. O diretor-geral da FAMERP agradeceu o olhar do deputado voltado à pesquisa e à saúde para a região de Rio Preto. Primeiramente, agradecer o deputado Kim, que além de ser jovem, né, é uma esperança para o país. Eu acho que é um deputado que está no caminho certo e teve a visão importante de investir numa instituição como essa, em 2 emendas parlamentares. As 2 são extremamente importantes para nós, cada uma na sua visão. Na Funfarm, uma instituição grande e de um custo extremamente baixo comparado a muitas outras instituições. Então, toda e qualquer emenda que venha, bem-vinda e muito esperada por nós.
No campo da FAMERP, uma autarquia do Estado em que ela fica restrita aos orçamentos. Então, essa disponibilidade do deputado Kim vai beneficiar muito as pesquisas da FAMERP. Nós somos 35 laboratórios de pesquisa e essas pesquisas serão muito bem utilizadas, essa emenda será muito bem utilizada em todos os laboratórios de pesquisa nossos. Olha, eu tenho aqui sempre uma razão para falar sobre as verbas destinadas ao Hospital de Base, às entidades assistenciais de São José do Rio Preto. Em relação ao Hospital de Base, claro que toda a verba é bem-vinda. E é bom lembrar que a faculdade, a Fundação Faculdade Regional de Medicina ela foi estatizada no governo Fleury. Quem banca a Faculdade de Medicina é o governo do Estado, até que me prove o contrário. Só que, às vezes, a gente se aborrece, né? Porque vira e mexe você vê o Hospital de Base receber dinheiro. Recebe dinheiro do SUS, recebe dinheiro não sei aonde. Tem uma quermesse lá em Mendonça, tem uma quermesse em Itapirema, tem lá o dinheiro destinado ao Hospital de Base, o dinheiro vai para o Hospital de Base, e dinheiro do Hospital de Base e tudo mais. Então, a gente, não é, fica vendo o Hospital de Base sendo agraciado, né, com aí muito dinheiro, ou seja, do poder público, ou seja, da iniciativa privada, de particulares e tudo mais. Mas tem hora que a gente precisa cobrar um pouco mais do Hospital de Base. Sabe por quê? Porque além de receber todo esse dinheiro, é muito dinheiro que entra no Hospital de Base, é muito dinheiro. Não vai dizer que falta dinheiro no Hospital de Base, que é conversa fiada. O Hospital de Base recebe dinheiro de todo lado. Tanto recebe dinheiro de todo lado, que eu me recordo que há uns 6 anos atrás e tudo mais, estava sobrando dinheiro no caixa do Hospital de Base. Sabe o que aconteceu? Roubaram lá 10 milhões. 10 milhões de reais foram furtados do Hospital de Base. Aí mandaram o caso para a polícia investigou, chegou à conclusão nenhuma. Ninguém. Então, sumiram os 10 milhões, a polícia vai investiga, não acha nada, ninguém sabe nada, e não sei o quê. Não aconteceu nada. Então, esse tipo de procedimento, esse tipo de coisa é que me assusta. Não é? Claro, e agora, você vai no Hospital de Base, quando eu digo que o atendimento tinha que ser melhor, pelo tanto de dinheiro que recebe, você chega lá, você vê aqueles corredores, aqueles coitados nas macas do hospital, esperando por atendimento médico, sofrendo com dor e etc, etc. Aí a gente fica revoltado. Daí eu venho aqui e cobro. Não aceito. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é que banca o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Além disso, nós temos as colaborações, nós temos as emendas parlamentares, etc., que nem o Kim deu agora aí, fez aí uma emenda parlamentar para ajudar o Hospital de Base. Todo mundo faz a emenda para ajudar o Hospital de Base. Está certo que atende 3.000 consultas por dia, vem gente até do Maranhão, vem gente da Paraíba, vem de todo lugar do Brasil, do Sul, para ser atendido aqui. Então, é inadmissível, sob o ponto de vista financeiro, e pelo aquilo que o hospital arrecada, que a gente estranhe, né, aquela gente, aquele povo mais necessitado, empoleirado nas macas pelos corredores do Hospital de Base. Então, esse tipo de coisa me intriga, porque o Hospital de Base recebe muito dinheiro. Outra coisa que eu queria questionar aqui, em relação ao Hospital de Base, porque ali, em termos de diretoria, me parece uma dinastia. Você começa, eu me lembro, vamos lá, naquele tempo lá atrás, era o Chim, Jorge Fares, e outros lá que faziam parte da diretoria. O Jorge Fares está até hoje na diretoria. O Chim, eu não sei, o Chim Pauquete, foi prefeito de Mirassol. Mas parece que é uma coisa assim, uma dinastia na questão de diretoria do Hospital de Base. E até agora, e enquanto for jornalista, eu vou cobrar
pessoas de quem de direito, até da própria polícia que investigou e não achou nada, mas sumiram 10 milhões lá do hospital de base, naquela época. Ninguém falou mais nada. Ninguém falou mais nada. E esse tipo de coisa me aborrece. Esses 10 milhões aplicados, é mais do que 1 milhão que é a emenda que o Kataguiri aí indicou para o hospital de base. São 10 milhões, seriam 10 emendas. E até agora ninguém mais falou desse dinheiro. Eu queria saber onde é que foi parar. Ninguém falou mais nada. Bom, mas aqui em Rio Preto é uma coisa que é atípica, não é? Vamos dizer assim, que aqui furtaram a PAI, na época, 10 anos atrás, furtaram a PAI. Oh, tenha dó. Furtaram. Não, eu vou falar furtar, porque furtar é uma coisa. Roubaram a PAI, roubaram a Ardef, associação. Isso quem estava comandando, hein? Não é gente de fora, não. Gente lá de dentro. Roubaram a PAI, roubaram a Ardef, Associação Rio Pretense dos Deficientes Físicos, também não virou nada. Roubaram o hospital de base em 10 milhões, ninguém falou mais nada, não vi nenhuma punição até o presente momento. Nenhuma, nem a polícia chegou à conclusão. Você imagina se a polícia não quer investigar, se ela vai lá e investiga com afinco, você acha que ela não encontra ali problema? Claro que encontra. Então, meus amigos, é bom que a gente comece a acompanhar onde vai esse dinheiro, de que maneira ele é gasto, de que jeito ele funciona. Vamos ver também essas composições de diretoria, não muda nada, é sempre o mesmo, está ali. Parecia o Birigui, na época que ele era presidente da América, era só o Birigui. Está certo que depois que o Birigui largou, o time despencou, não é? Mas, às vezes, a renovação oxigena, é necessária para que a coisa flua melhor. Então, todas essas emendas, e tem dinheiro do Dória também aqui, que falou no final de semana para o hospital de base. Vamos aguardar para a gente ver isso aí, não é? Deixa eu voltar com e o hospital de base faz coisa boa também, olha. A história desse menino que recebeu um coração novo no final de semana. A Mariane Dias está lá no calçadão de Rio Preto. Deixa eu ver aqui com a Mariane. Mariane, o menino passa bem, o quadro dele é estável. Recebeu um coração novo, Mariane? Isso, Marcos. O Miguel, de 5 anos, recebeu o coração na última sexta-feira. Já respira sem a ajuda de aparelhos e a alimentação dele é uma dieta líquida à base de gelatina, água e chá. Segundo a equipe do HCM, está tudo bem com o pequeno Miguel. O coração do Miguel foi de um menino de 9 anos, morador de Itajaí, de Santa Catarina. Só relembrando que o Miguel ficou internado por aproximadamente 4 meses na UTI, esperando o transplante. Com você, Marcos. Da notícia boa que a gente tem que reverenciar aqui, né? Uma notícia que o menino de 5 anos acaba... E outra coisa, ele recebeu um coração do menino, acho que de 6 anos, né? Deixa eu voltar com a Mariane. 9 anos, né? Tá compatível. 9 anos. Tá compatível, né, Mariane? A idade, né? 5 para 9 e tal. Melhor ainda a notícia, né? Então, o hospital de base tem coisas que ele faz e a gente tem que aplaudir, né? Se bem que foi na maternidade, no Hospital da Criança e Maternidade, perfeito, o menino está lá em estado estável. Deixa eu voltar com a Mariana, aproveitar que ela está no centro da cidade. Volta às aulas, todo mundo voltando às aulas nesse dia 3. Material escolar, preço lá em cima, preço lá embaixo. Como é que anda a situação? Quais os cuidados, Mariane, que as pessoas têm que ter na hora de comprar o material escolar? Marcos, hoje os alunos da escola estadual voltaram às aulas, mas amanhã é a vez dos alunos da rede municipal, com aproximadamente 40 mil alunos já matriculados para esse primeiro dia de aula. Ao meu lado está o diretor do PROCON, Arnaldo Vieira, e ele vai dar as dicas para os atrasados que deixaram aí para a última hora para comprar o material. Bom dia, Arnaldo. Eu queria que você orienta aí os telespectadores a respeito para quem deixou para a última hora, né? Bom dia, Mariane. Olha só. A gente sempre orienta esses pais que observem primeiramente, basicamente, a lista de produtos que as escolas estão solicitando. As escolas particulares já emitiram essa lista já há um certo tempo. Veja, o que o consumidor e pai tem que prestar atenção basicamente, se
O que a lista está pedindo são produtos de uso individual do seu filho, da criança. Produtos de uso coletivo não devem ser comprados. Por exemplo, detergente, milho para pipoca, folhas de sulfite em quantidade muito grande, resmas, papel higiênico. Isso é utilização coletiva. A escola tem que providenciar isso. Outra coisa, as crianças hoje são bombardeadas inumeramente pelas propagandas, pela mídia como um todo. Então um pai e uma mãe vai querer comprar, por exemplo, uma caixa de lápis de cor para a criança. A caixa de lápis de cor normal custa R$10, mas a caixa de lápis de cor do super-herói X custa 25. Muito cuidado com esses produtos licenciados. A gente orienta sempre que isso ajuda a reduzir o custo e, de uma certa forma, ajuda esse pai, nesse começo de ano turbulento que a gente tem, e custos em geral, para evitar os problemas e não serem enganados, literalmente, nessa compra de material escolar. Também, Arnaldo, tem a questão do material do ano anterior, que dá para ser também reaproveitado e não ter um gasto a mais, né? Exatamente, plenamente. É impossível que uma criança, por exemplo, use durante o ano todo uma resma de sulfite com 500 folhas. Esse material tem que ser reutilizado, deve ser reutilizado. Cadernos, lápis, canetas, o que for necessário. Uma última informação que a gente deixa bem claro é a questão das marcas do Inmetro, ou seja, dos selos de autenticação do Inmetro. Vou dar um exemplo. As bolsas e mochilas de material escolar das crianças. Pai, procure sempre ver se esse produto que está sendo adquirido possui veiculação do selo do Inmetro, porque ali vai estar constando a quantidade de quilos que aquilo vai conseguir carregar e transportar, vai dar uma qualidade desse material, uma durabilidade. Às vezes o material você compra um ano, no meio do ano a criança já automaticamente quebra, ele já de uma certa forma se desgasta. Muito cuidado com isso, às vezes o barato sai caro e está colocando em risco a saúde dessa criança, desse estudante. Usando dessas prerrogativas, a gente entende que, nesse momento, pesquisar nunca é demais, principalmente porque agora todas as lojas vão começar a fazer as promoções e, principalmente, cuidado com as tentações dos produtos licenciados. Tá certo, obrigada, Arnaldo. É com você, Marcos, aí no estúdio. Se você pedisse para o Diego, nós estamos aí na Praça Rui Barbosa, é isso? Nós estamos ao vivo na Praça Rui Barbosa. Isso, mostrar como é que estamos anda ao o vivo movimento. aqui na Praça Rui Barbosa. O Diego vai mostrar aqui as imagens. Olha aí, teve um que passou correndo, está atrás do material escolar aí. calçadão. Olha aí, o movimento no calçadão de Rio Preto, neste exato momento. Nós temos 11 horas e 20 minutos da manhã. É um movimento meio tímido hoje, né? Costuma estar mais... Obrigada, Marcos. Um bom dia. E nós temos ainda um assunto para encerrar que está relacionado... Olha, tem coisas que acontecem nessa cidade e a gente fica até espantado, né, em assistir e ver o que está acontecendo. Teve um caso nesse final de semana que duas mulheres, uma de 26 e outra de 31, donas de um food truck, relataram terem sido agredidas e ofendidas com xingamentos homofóbicos na noite do sábado, né, no Jardim Munhani, em São José do Rio Preto. E de acordo com uma das vítimas, um cliente começou a gritar no estabelecimento e a xingar as vítimas. Ao pedir para o homem se retirar do local, ele partiu para cima dela. A sócia do estabelecimento entrou para separar a briga e foi agredida com empurrões e socos. Depois das agressões, segundo as vítimas, o rapaz danificou o food truck e virou a maior confusão. Como se diz aí na gíria, uma muvuca, né, que aconteceu lá nesse bar no Jardim Munhani, em São José do Rio Preto. Eu vou dizer uma coisa, enquanto a sociedade não se ater para essa questão de uma forma efetiva, nós vamos continuar tendo espetáculos horripilantes de homofobia. Aqui em São José do Rio Preto não é difícil encontrar esse tipo de barraco. Nós estamos chegando ao final da primeira edição do RP em Notícias, aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Nós estaremos de volta amanhã, a partir das 11 horas, ao vivo, com mais uma edição para você. Até lá e um bom dia.